crianças! Hoje na nossa aula de ciências vamos aprender sobre o solo. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas e então, com a ação do tempo, que são as chuvas, o vento e as mudanças de temperatura, as rochas começam a se quebrar, ou seja, começam a se fragmentar. Então, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em pedacinhos ainda menores. Restos de plantas e animais misturam-se a esses pedacinhos de rocha, formando o solo. O solo é formado por água, ar, uma parte orgânica, que são os restos de animais em decomposição, e de plantas, e uma parte mineral, que são os fragmentos de rochas. Existem vários tipos de rochas, por isso podem formar fragmentos de diferentes tipos e tamanhos de solo. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso. Ele tem areia como principal componente. É um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes e que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar o máximo de água que tem disponível. O solo também pode ser argiloso. Apresenta como principal componente a argila e é um solo úmido, formado por fragmentos de rocha muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem de água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas e é um solo bastante fértil. É muito utilizado para o plantio. Até agora, nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Agora vamos conhecer o uso do solo. Do solo, nós retiramos quase tudo que nos sustenta. Ele fornece nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação. Para evitar o empobrecimento do solo e garantir as boas condições para o plantio, são necessários alguns cuidados como a adubação, que é acrescentar nutrientes ao solo. Como exemplo, o adubo, que pode ser um esterco ou resto de vegetais, ou também o adubo artificial. Outro cuidado é a aração, feito com enxadas ou arados. Esse processo consiste em mexer o solo para facilitar a retenção da água. Temos a irrigação, que é a técnica utilizada para manter a quantidade ideal de água no solo, para desenvolver as plantas. Também temos a drenagem, que é uma técnica usada no solo quando ele está muito úmido, ele controla aquele excesso de água. Algumas atividades provocam a degradação do solo, como o uso excessivo de agrotóxicos e a destinação incorreta do lixo. Tudo isso contamina o solo. Além disso, o desmatamento, que deixa o solo menor protegido, e as queimadas também são prejudiciais ao solo. E nas cidades, os solos estão impermeabilizados pelo concreto, o que impede a infiltração da água nele. Assim, quando chove, a água é levada aos córregos e rios e faz com que eles transbordem, ocasionando muitas enchentes. Então, para preservar o solo, devemos manter a sua cobertura vegetal, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência ao consumo de alimentos sem agrotóxicos. A conservação do solo é essencial para a vida dos seres vivos. Beijinhos da tia, espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos aprender mais sobre o solo na aula online.